No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a programar criando um jogo. Já vou explicar o que é esse jogo, mas primeiro vou explicar o que eu quero dizer com ensinar a programar. Afinal, não é pegando um papel, descrevendo os fluxogramas, ou estudando Portugal, ou vendo como trocar uma lâmpada. Não nos meus cursos, não nos meus vídeos. Eu acredito que você precisa programar para aprender programação. Você precisa praticar. E uma das formas que eu utilizo para isso é a criação de jogos. Por quê? Por que criar jogos? Não é pelos jogos em si, embora o mercado de desenvolvimento de jogos também é interessante. Se você gosta dessa área, é uma das áreas que programadores também atuam. Mas não é nem essa a ideia. A ideia é o seguinte: eu vou agora ensinar para vocês comandos de controle de fluxo, variáveis, JavaScript, um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de HTML, e tudo isso eu vou mostrar para vocês e aplicar na prática construindo esse jogo. Então, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês usam esses comandos, vocês estão vendo as coisas acontecerem. E não só isso, isso significa que ao final vocês podem continuar praticando. Podem criar um sistema de pontuação, de fases, de vidas, podem fazer uma imagem da nave explodindo quando ela se choca no chão. Vocês têm já a continuidade facilmente de novas atividades para fazer. Inclusive, no final, eu vou sugerir algumas delas, isso que eu acabei de comentar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar esse jogo para vocês. Como é que é esse pequeno joguinho? E depois nós vamos aprender um pouquinho de programação e com este pouquinho de programação nós vamos recriar este jogo. O jogo em si é o seguinte: ele tem uma nave que, se ela cair cada vez mais rápido, ela bater muito rápido aqui, ela explode. Não tem a nave explodindo, mas está aqui ela. Mas se eu apertar o botão do mouse, eu vou fazendo ela descer devagarinho. Só que com um pequeno problema. Quando acaba o combustível, ela cai e explode também. Então o que eu tenho que fazer é deixar a nave chegar mais perto antes de ligar os motores. E deu o pouso bem sucedido. E eu ainda tinha 7 litros de combustível sobrando. Este é o jogo, certo? E nós vamos recriá-lo agora, passo a passo, explicando cada recurso que nós utilizamos do HTML, do JavaScript. E ao final, vocês repassando cada um desses elementos, fazendo cada uma das instruções, vocês vão ter criado o jogo novamente. Não só isso, tanto o jogo quanto as imagens estão disponíveis gratuitamente no código-fonte no nosso grupo de WhatsApp, que está na descrição aqui. Então você entra no grupo de WhatsApp, lá você vai encontrar a imagem, os fontes, você já pode simplesmente baixar e começar a mexer nele. Deixa eu mexer nas variáveis, deixa eu criar fases, deixa eu fazer novos recursos, que nós vamos ver aqui também ideias a respeito de o que seriam continuidades desse jogo. Mas vamos lá. Eu vou criar uma página HTML. Eu estou usando um editor que é o Sublime. Você pode usar um ambiente de desenvolvimento, como o VS Code. Você pode usar o bloco de notas. Qualquer coisa que você possa escrever, um texto está valendo. Aqui, primeiro eu vou só escrever Olá Mundo. É só um texto para abrir o bloco de notas e escrever Olá Mundo. Eu vou vir aqui e vou salvar Save As. Eu vou salvar, no meu caso, numa pasta C, aulas, nave, certo? Porque aqui eu já salvei as imagens da navezinha, já vou falar sobre isso. Então, vou salvar aqui como um arquivo .html. Vou chamar de nave.html. Nave.html. .html é fundamental. Se você não colocar .html, não vai funcionar. Salvei como nave.html. E eu só tenho aqui Olá Mundo. Eu vou vir aqui, eu vou digitar apenas C:/. Só isso que você precisa digitar, C:/. Porque aqui vai aparecer toda a sua pasta C. No meu caso, eu tenho o aulas, dentro do aulas o nave, dentro do nave o nave.html. Está aqui o nosso Olá Mundo, certo? Bom, mas isso não é HTML, é só um texto. Como é que eu faço para ser um HTML? Bom, eu coloco HTML e /HTML. E mais, eu coloco body, que é o corpo do HTML, porque o HTML tem o corpo, e /body. Certo? Isto é um arquivo agora HTML. Não segue 100% o padrão do HTML, mas vai funcionar. Este é um arquivo HTML. Eu venho aqui
E fica igual, claro, porque eu não fiz nada. Ele já sabia que era um HTML porque estava como extensão HTML. Mas eu posso ter, por exemplo, comandos do tipo H1, que isso dá um texto bem grande, só para mostrarmos que é um HTML. Ó, você fez sua primeira página HTML. Nós também podemos escrever um programa em JavaScript. Vocês vão agora escrever o seu primeiro programa JavaScript nessa página HTML. Para isso, nós usamos uma coisa que é um código que é o script. Você já deve ter percebido que tudo no HTML é meio que esses maior, menor que, maior que e uma coisa que nós chamamos de tag aqui dentro. Tudo que está dentro deste é um script em JavaScript. Tudo que está dentro desse H1/H1 é um texto com um título 1. Tudo que está dentro de body/body é o corpo da nossa página. Aqui eu vou escrever alert. Olá, mundo. Alert Olá Mundo é um comando do JavaScript chamado num comando de saída de dados. Ele vai exibir uma janela com Olá Mundo. Vocês lembram que no joguinho tínhamos uma janela? Nós usamos isso no joguinho. Então aqui Olá Mundo e esta página diz Olá Mundo. Nós fizemos uma página com HTML e com JavaScript. Agora nós vamos colocar a nossa nave nessa página. Para isso, vamos começar a aprender algumas coisas de HTML. Vou tirar isso aqui. Nós vamos usar agora a tag img. O que é a img? É para imagens. E uma tag img vai ter que usar uma coisa, que nós não tínhamos visto ainda, que é um atributo. As tags podem ter atributos. Um deles é o src, source, fonte. Para que ele? Porque não basta eu apenas dizer, aqui está a tag img. Sim, mas qual é a imagem que você quer colocar? E aqui você diz ela. Por exemplo, nav1.png. Eu baixei antes o nav1.png e fiz o nav2.png. Já vamos ver a diferença entre eles. Vamos, inclusive, colocar os dois aqui. E para isso nós usamos um br. O br dá uma nova linha. Então, nav e na BR e nav2. Vamos ver o que aparece? Duas navezinhas. São quase iguais. A diferença é que eu só manipulei para tirar o foguinho de baixo da navezinha. Então, quando está com o motor ligado, eu mostro essa imagem. Quando está com o motor desligado, eu mostro essa imagem. E é o que nós vamos fazer aqui também. Vamos começar com isso? Vamos fazer quando clicar com o mouse, o botão ficar ligado. Quando soltar o mouse, a navezinha ficar com o foguinho desligado. Tudo bem. Vamos ter que aprender algumas coisas de HTML e de JavaScript para isso. Primeiro, eu vou deixar apenas o nav1 e vou atualizar aqui. Vou tirar esse alerta que já está me incomodando. Mas está ali a nave com o foguinho, certo? Eu vou tirar esse alerta. E essa imagem, esse tag de HTML de imagem, eu vou colocar um identificador. O que é um identificador? É algo que nós usamos, por exemplo, no JavaScript, para poder manipular este elemento id_nav. Para isso, nós usamos um comando do HTML, do JavaScript, que é o getElementById. O que é o getElementById? O getElementById retorna o elemento do HTML que tem este ID. É esse aqui. E olha só o que eu vou fazer. Ponto source. Olha, eu estou no JavaScript. Aqui está o HTML, mas eu estou no JavaScript. Igual a nav2.png. Eu vou usar esse barra para deixar comentado, certo? Ó, a nave tem foguinho, certo? Por que tem foguinho? Porque o nav1 é o com foguinho. Descomentei. Vamos olhar de novo? Agora está sem. Porque o HTML mostrou nav1, mas no JavaScript eu peguei o elemento cujo identificador é id_nav e troquei a fonte dele de nav1 para nav2. Se vocês escreverem essas linhas, parabéns, vocês não apenas estão mexendo com HTML e mexendo com JavaScript, mas no código JavaScript vocês estão alterando um atributo da página HTML dinamicamente. Só que agora nós vamos fazer isso quando as pessoas clicarem no botão. Sério?
Ok, olha só. Eu vou criar uma função. No JavaScript existem diferentes formas de criar funções. Uma delas é o seguinte: eu vou criar a função de liga, certo? Para quê? É a função que liga o motor. Essa função liga, eu vou usar um tal de arrow function. No final, eu vou ter um vídeo só sobre o arrow function. Vale a pena vocês verem, vai mudar a vida de vocês. O arrow function permite coisas fantásticas no JavaScript. Mas o arrow function funciona assim. Eu tenho a flechinha que me diz o que entra na função, o que sai da função. E eu estou dizendo, liga recebe esse arrow function. Ok. O que vai entrar nele? Qual é o parâmetro? Qual é o atributo que nós vamos mandar para ele? Nada. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer isso aqui. Certo? Quando eu chamar o liga, eu vou trocar o desenho da nave. Ok. Mas quando que eu chamo o liga? Ah, mais uma outra coisa para aprendermos. Nós vimos o document.getElementById, certo? Nós vamos ver agora o document. Vocês estão vendo que o document faz um monte de coisa, né? O JavaScript tem isso. Add event listener. Ok? Adicione um escutador de eventos. Quando vier um evento no HTML, o que é um evento? O clique do mouse é um. Apertar o botão do mouse é um evento. Quando vier um evento do mouse, qual evento? Mouse down. Quando vier o evento de que eu apertei o mouse, chama o liga. Eu passo qual é a função que é para ser chamada quando eu apertar o botão do mouse. Tá, ok. Ctrl S. Vamos ver, vamos ver. Tá aqui. Quando eu aperto, ele sumiu o foguinho. Bom, mas então eu posso ter também o desliga, certo? Concordam comigo? Desliga o motor. Desliga o motor, vira esse aqui. O nave 1. E eu vou ter aonde? No mouse up. Vamos testar? Ó, desliguei, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. É o contrário, né? A gente inverte depois. Quando eu apertar, ele vai ligar, quando eu soltar, vai desligar. Bom, gente, tem muita coisa pela frente? Tem um bocadinho de coisa pela frente, mas só para entendermos. Se vocês pararem agora e só pegarem isto aqui e mexerem, escreverem um arquivo com isso aqui e começarem a mexer, vocês estão fazendo uma página com uma imagem que quando vocês apertam o botão, troca para outra imagem. Já é muito legal. Isso já é a programação, isso já é coisas para vocês mexerem. Mas vamos fazer mais um pouco. Vamos acelerar um pouquinho. Primeira coisa, eu vou usar agora CSS. Ah, não falei que vocês iam aprender HTML? CSS e JavaScript. É uma salada de fruta? Salada de fruta é bom. Background color. O que eu tenho? Eu não usei o atributo ID, eu não usei o atributo source, eu tenho o atributo style. É o estilo CSS. O estilo CSS da minha página é cinza claro. Ai, tem que saber inglês para programar. Vai no Google e pesquisa. Background color, cor do fundo. Light gray, cinza claro. Pronto, está em cinza claro. Além disso, eu quero também o seguinte. Eu quero que esta imagem aqui fique dentro de um cenário, de uma coisinha de fundo branco, que seja o meu cenário para eu conseguir ver bem onde é que vai explodir tudo. Quando ela... Vou criar uma coisa chamada div. O que é o div? O pessoal tem uma dificuldade de entender. O div é só uma tag para eu poder colocar coisas nela. Ó, div é um div, ó, tá, a imagem está dentro de uma divisão. Pensa assim, uma área, uma divisão. Ó, essa área, a imagem está ali dentro. Só que o legal é que eu vou usar aqui também o CSS, certo? Por exemplo, background color, white. Então, esta área, que é a área onde vai estar a minha nave, vai ter a cor do fundo branco.
Não só isso, ela também vai ter, mas além de ter uma cor de fundo branco, nós vamos também ter uma largura de 300 pixels e uma altura de 333 pixels. Por quê? Porque eu estou pensando em 300 pixels e a navezinha tem um tamanho de 33 pixels. Então vamos deixar 333. Agora nós temos uma área e eu quero mover agora a nave. Eu quero poder posicioná-la em algum lugar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, a nave também vai ter um estilo CSS, style igual, e ela vai ter uma coisa chamada position absolute. Position absolute serve para dizer exatamente a posição que um elemento vai ter na página. Então, quando eu coloco position absolute, eu posso dizer, por exemplo, left, eu quero que o left seja 140 pixels. E o top, eu vou dizer que seja, por exemplo, 50 pixels. Vamos ver o que acontece? Eu posiciono ela aqui. Se eu colocasse 150 pixels, ela vem mais para baixo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro um comando do JavaScript que ele execute de tempos em tempos. Ou seja, primeiro vamos fazer a cada segundo. A cada segundo ele executa. Eu vou chamar uma função a cada segundo. E esta função, a cada segundo, eu vou mudar o topo, a posição no topo onde está a nave. Porque se eu mudo esse top, eu vou estar mexendo a nave para cima e para baixo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos primeiro criar a função, certo? Eu vou chamar de ciclo, let ciclo. Um ciclo que pode ser um segundo ou quanto eu definir. Toda vez que eu chamar o ciclo, bom, mas aí eu preciso ter a posição. Vamos chamar a posição de altitude, já que é uma nave, certo? Altitude igual a 300. Quando chegar a zero, eu cheguei no chão, certo? E aqui, a cada ciclo, eu vou descer a altitude. Tá, isso aqui eu criei uma variável. Aqui eu estou criando várias variáveis, só que elas estão recebendo funções. Aqui eu criei uma variável que recebe um valor 300. Aqui eu vou fazer a cada ciclo, a altitude é igual a altitude menos 1. Então a altitude vira 299, 298, 297 e assim por diante, a cada ciclo. Só que eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso fazer com que essa função ciclo seja chamada de tantos em tantos tempos. E eu preciso que a posição da minha nave se dependa da minha altitude. Então vamos primeiro alterar a posição da nave. Document.getElementById de id nave. Só que agora não é o source. Agora é o top no CSS, no style. Como será que é feito isso? Style.top. Tá, mas agora eu preciso definir, por exemplo, vamos dizer, eu poderia ter 140 px, certo? Ou 130 px, ou 120 px. Eu estaria mudando esse top. Mas eu quero que seja o altitude. Mas, na verdade, eu quero que a altitude seja zero lá em cima no topo, quando eu estou em 300 de altitude. E que seja 300 abaixo quando eu estou no zero. Como é que eu faço isso? Bom, aí temos que fazer um cálculo matemático extremamente complicado. Altitude, 300 menos altitude. Se for 300 de altitude, eu estou no zero. Se for 0 de altitude, eu estou no 300. Se eu estou no 150 de altitude, eu estou em 150. 300 menos altitude mais px. Por quê? Porque daí vai aparecer. Se a altitude for 300, ele vai começar em 0, concatenado com pixel. Top vai ser 0 px. Se a altitude for 290, top vai ser 10 px. Se a altitude for 200, top vai ser 100 px. Se a altitude for 0, top vai ser 300 px. E adivinhe só, eu tenho a minha área com 333 e a minha nave com 33 de altura. Então, quando eu fizer isso,
Ah, mas eu preciso fazer isso ser chamado a cada pouco. Deve ter alguma coisa que faça isso. Por exemplo, set interval. Set o intervalo. Ciclo a cada 10 milissegundos, 100 milissegundos, senão talvez seja muito rápido. Vamos ver o que acontece agora. E vamos colocar aqui top como 0 px. O que aconteceu? Mas vamos ver o que aconteceu. Eu tenho o top de 0 px, mas a cada 0,1, a cada 100 milissegundos, isso aqui é milissegundo, a cada 100 milissegundos, ele chama essa função. Essa função vai diminuindo a altitude e faz o top do estilo da nave ficar 300, 299, 298, 297. Fizemos a nave descer. Vamos atualizar aqui, ó. Não só fizemos a nave descer, eu não inverti, mas eu ainda consigo ligar e desligar o motor. O que falta agora? Bom, agora nós temos que, por exemplo, primeiro, eu quero colocar esse bloquinho aqui lá nesse início, ele não está bem no início, né? Se você olharem, começa lá com um cinza em cima. Então, primeira coisa é detalhe, mas detalhes são importantes. Eu vou fazer este aqui, o div, também ter um position, 2 pontos absolute, também ter um left, só que agora o meu left é 0, o meu top é 0. O que eu fiz? Pronto, está bem encostadinho no canto. Agora eu vou ter o quê? Além da altitude, eu vou ter o combustível, a velocidade e a aceleração. Vamos ver isso? Então, nós tivemos a altitude. Onde é que está a altitude? Aqui. Então, além da altitude, nós vamos ter o combustível igual a 45. Nós vamos ter a velocidade. Qual é a velocidade? Começa em 0. Ele começa parado. E nós vamos ter a aceleração. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter também se o meu motor está ligado ou não. Motor igual falso. Como assim falso? É um booleano. Pode ser falso ou verdadeiro. Eu vou dizer que o meu motor está desligado. Primeiro eu vou inverter isso aqui, né? Porque estava invertido. Opa, aqui, né? Nave 1 e nave 2. Mas quando eu ligar, eu vou dizer que o meu motor está ligado. E quando eu desligar, eu vou dizer que o meu motor está desligado, certo? Então, ele pode estar ligado ou desligado. Quando eu aperto o botão, ele está ligado. Quando eu solto o botão do mouse, ele está desligado. E aí eu vou fazer o quê? No meu ciclo, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, se o motor está ligado, eu vou fazer a aceleração é igual a 0,2. Se não, o que é esse if? É se é uma coisa ou outra. A aceleração igual a menos 0,3. Isso aqui é o seguinte, se o motor for verdadeiro, se o motor está ligado, a aceleração é 0,2. Eu estou subindo, 300, eu estou aumentando minha altitude. Se o motor está desligado, else, a aceleração é menos 0,3. Então, quando desligo, a aceleração fica menos 0,3. Quando ligo, a aceleração fica 0,2. A velocidade é mais igual à aceleração. Lembra das aulas de física? A minha velocidade vai aumentar cada vez mais. E a minha altitude também é as nossas aulas de física. A velocidade. Então, minha altitude vai mudar conforme a velocidade. Tá, e agora, se a altitude menor ou igual a 0, se a altitude for menor que 0, isso é o C, né? Mesmo que ali em cima. Se a altitude for menor ou igual a 0, bom, aí depende da minha velocidade. Se a minha velocidade for menor ou igual a menos 2,4, eu estou descendo muito rápido.
menos 2,4, menos 3, menos 5, menos 10. Estou descendo, caindo muito, estou perdendo altitude muito rápido. Meu Deus do céu, vai explodir. Nave explodiu. Else, alerte, pouso bem sucedido. Se a minha velocidade for mais próxima do zero do que menos 2,4, for menos 0,5, menos 1, menos 2, pouso bem sucedido. Só que, além de tudo isso, eu ainda vou ter o seguinte. Vou criar uma variável chamada intervalo. Intervalo. Vou dizer que intervalo é igual a esse set intervalo, porque aqui, quando chegar nesse ponto, eu vou executar o clear interval de intervalo. O que será o clear interval? O que é o set interval? Ele faz com que ciclo seja chamado a cada 100 milissegundos. Clear interval faz com que pare de ser chamado a cada 100 milissegundos. Ele encerra aquele intervalo. Muito bem. Então, agora, o que eu fiz? Eu criei na função ciclo, primeiro, uma aceleração, que pode ser positiva ou negativa, dependendo se o meu motor está ligado ou não. Uma velocidade que vai aumentando ou diminuindo conforme a aceleração. Uma altitude que vai aumentando ou diminuindo conforme a velocidade. Isso é lá as aulas de física, de cinemática. E quando a altitude chegar em zero, quando eu cheguei no chão, ou a nave vai explodir, ou vai pousar. Vamos ver. Tudo isso aqui é simples, né? É um teste, o if. A gente não falou muito sobre o if, mas eu tenho um vídeo só sobre o if, que fala bastante sobre ele também. Depois a gente pode apresentar ele. Vamos testar. Primeiro, não faço nada. A nave cada vez cai mais rápido. E terminou. A nave explodiu. Vamos de novo. Agora tá ligado. Vocês perceberam que a nave começou como ligado. Tem que começar com a nave desligado, né? Aí, ó, eu posso inclusive fazer ela subir. E depois ela desce. E a nave explodiu. Tá quase. Vamos inverter aqui, né? A gente inverteu lá, mas não inverteu aqui. Nós começamos com nave 2. Mas também temos que fazer o seguinte. Se acaba o combustível, não posso continuar. Então, o que acontece? Se o motor está ligado, tudo bem, eu tenho aceleração. Mas combustível, menos, certo? E aí, eu faço o seguinte. Se o combustível é menor ou igual a zero, desliga. Então, quando acabar o combustível, não vai ligar mais. Vamos testar? Ó, vou fazer ela descer bem devagarinho. Ó, opa! Ele até tenta ligar. Não, acabou o combustível, ela cai. Então, fizemos acabar o combustível. Muito bem. E o que falta agora? Bom, o que nós queremos apenas, se vocês estão lembrados do jogo, é mostrar essas informações. E isso também é importante para quem cria uma aplicação convencional. Eu quero mostrar informações na tela. Nós vamos mostrar como isso acontece também no JavaScript. E não é nada muito diferente do que nós vimos até agora. Assim como nós temos esse div aqui com essa imagem, nós vamos criar também um outro div. Só que esse ID, esse D vai ser id info. E ele vai ter também um position, absoluto, vai ter um left, 2.0, vai ter um top 2.0, e não vai ter nada dentro dele. Como não vai ter nada dentro dele? Não vai ter nada dentro dele, porque eu vou escrever nele. Vamos ver o que eu vou escrever nele? Barbada. Olha só. Eu vou vir aqui. Quase esqueço que eu tenho que remover isso aqui também, senão vai ficar mais difícil o nosso joguinho. Aqui. Document.getElementMyId do que? Do idinfo. E agora vamos falar sobre o inner HTML. Certo? O
que eu vou escrever aqui? O que é o nosso inner HTML? Eu vou escrever aqui dentro de uma coisa que é a crase. Crase facilita que eu posso botar espaços enter, né? E eu posso também colocar variáveis. Então, vocês vão ver velocidade, 2 pontos. Aí eu boto aqui dentro uma variável. Velocidade, BR. Combustível, BR cria nova linha. Dólar, combustível. Vamos ver o que aconteceu? Aí, ó, tá mostrando para mim a velocidade e o combustível. Tá mostrando que vai acabar o combustível. Ó, acabou o combustível. E aí ele explodiu. Ah, mas ficou um número muito grande aqui na velocidade. Não tem problema. Velocidade, ponto. To fixed de 2. Atualizamos. E está pronto o nosso joguinho. Nosso joguinho que nós temos que... Nave explodiu porque a velocidade estava muito acima dos 2 e pouco que eu coloquei como limite. Fizemos nosso joguinho. Colocamos um monte de conteúdos aqui. Daria para explicar melhor o que é cada um desses conteúdos? Claro que daria. A gente tem vídeos, por exemplo, só sobre o if. Aqui no final tem um vídeo que explica só o if. Temos vídeos só sobre o arrow function. Então eu vou deixar esses 2 vídeos no final. Para quem está muito começando, dá uma olhada no meu vídeo sobre o if. Eu gasto um tempo que nem quase que o tempo que eu gastei aqui só para falar do if, que é onde nós usamos aqui, ó, if, se a altitude menor que 0, entra aqui. Eu tenho um vídeo só para falar sobre o arrow function. Tem um monte de detalhes do arrow function. Tudo isso que nós vimos aqui tem muita coisa lá. Você demora para aprender a programar profissionalmente, porque você tem que se acostumar com todos esses recursos. Mas o mais importante para você aprender bem esses recursos é praticar tudo aquilo que você for aprendendo. Então, o que nós fizemos aqui? Nós praticamos um monte de coisa. Nós poderíamos ter, por exemplo, você pode agora, simplesmente pegar esse código, lembre-se, entre no WhatsApp, lá está disponível o código-fonte e as imagens das navezinhas. Você pode simplesmente baixar no seu computador e só rodar esse código. Você pode chegar lá e dizer, bom, vou colocar que vai começar com mais combustível, menos combustível é mais difícil. Vou fazer, por exemplo, o seguinte, fases. Você tem 3 tentativas para pousar. Se conseguir, ele repete, mas agora com menos combustível. Ou então você faz uma jornada pelos planetas. Você pousa na Lua, conseguiu? Pousa na Terra, conseguiu? Pousa em Marte. Cada um vai ter uma aceleração diferente. Por quê? Vai ter uma aceleração diferente porque você está num planeta diferente. Pode ser que você tenha, não, mas não pode ultrapassar tal velocidade. Então não vai se deixar só no final você ligar, porque se acelerar muito, a nave vai explodir porque queimou na atmosfera do planeta, por exemplo. Ou, uma coisa muito mais simples, por que não mostrar quando chega aqui no final, se você morreu, por que não mostrar uma explosão? Baixa uma imagem da internet de uma explosão e troca aqui. Você sabe como trocar? Simples. Aqui, nesse alerta, além de fazer o alerta, você vem aqui e implementa a troca da imagem, assim como nós trocamos a imagem quando eu aperto o botão, quando eu solto o botão, troque a imagem aqui por uma imagem de explosão quando a nave for explodir. O que você vai estar fazendo com tudo isso? Você vai estar programando. Cada uma dessas ideias é algo a ser feito, que você começa a mexer, você começa a entender melhor. Ah, eu não tinha entendido até agora direito o if, eu não tinha entendido bem o que é esse ciclo, ou o que é o arrow function, ou o que é o getElementById. Mas aí você pratica uma coisa e outra, e começa a ficar mais claro. Então aqui nós criamos, do início ao fim, todo um programa. Nesse programa nós vimos um pouquinho de CSS, nós vimos um pouquinho de HTML, nós vimos um pouquinho de JavaScript, nós vimos um pouquinho de como criar um programa.
A ideia é agora você continuar programando, você continuar criando coisas. Então, assim, nos comentários nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que está com as fontes desse arquivo e está com as imagens. Não só isso, nos comentários você vai ver também que tem uma promoção de 2 cursos de programação que ensinam jogos exatamente dessa maneira. Mas aqui o que nós tivemos? Nós tivemos um vídeo, um código-fonte. Eu implemento um joguinho inteiro de tiro com naves, se atirando umas nas outras, e um joguinho de senha. No joguinho de tiro, eu trabalho muito a orientação a objetos. Bom, é 15 reais. É isso, estou colocando até no limite porque eu não vou mais mudar esse preço. É 15 reais. É só fazer um Pix de 15 reais e você adquire esses jogos também. Ah, mas eu não quero gastar. Tudo bem, no grupo de WhatsApp tem cursos gratuitos e e-books gratuitos, além dos fontes disso aqui. Então você entra lá no grupo de WhatsApp, você vai ver mais conteúdos gratuitos. Ah, mas eu não quero entrar no grupo WhatsApp. Então, por favor, curta, inscreva-se, marque o sininho, continue assistindo nossos vídeos aqui no YouTube, porque todos os dias eu busco ensinar mais alguma coisa de programação e principalmente de um jeito diferente de ficar escrevendo num papel, um fluxograma ou escrevendo em Portugal, criando coisas, que é a melhor forma de aprender a programar. E finalmente, ao final aqui, nós temos um vídeo sobre o comando if, que eu mostrei aqui, escrevendo detalhadamente, e um vídeo sobre Arrow Function. Eu convido que você visite qualquer um dos dois e realmente comece os primeiros passos de aprender a programar, programando na prática. Muito obrigado.